Segunda é dia de texto, nós temos um encontro marcado com o tema compreensão ou interpretação de texto. Vamos ver isso agora? Então vamos lá. Segunda é dia de texto, nós temos um encontro marcado. Olá! Bora começar nossa missão de hoje? Vamos decifrar de vez o código por trás das questões de texto. Essa é uma daquelas habilidades que mudam o jogo em qualquer prova. E hoje a gente vai desvendar juntos todos os segredos para dominar a compreensão e a interpretação. Sabe aquela sensação de que tem uma pegadinha em toda a questão de texto? Pois é, muita gente se sente assim. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o segredo não está só no texto, mas em entender exatamente o que a pergunta quer da gente. E é esse mapa que a gente vai desenhar aqui hoje. Muito bem, este aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da missão. A gente começa entendendo o desafio principal, depois pega a nossa bússola, explora os 2 níveis de dificuldade, destrava uma chave secreta e, no fim, encara um desafio final. Tudo pronto para começar? Então, vamos direto ao que interessa. A primeira grande barreira, o que confunde muita gente, é a diferença entre essas 2 habilidades. Elas não são a mesma coisa, de jeito nenhum. E saber separar uma da outra já é meio caminho andado para acertar a questão. Pensa assim, são 2 territórios diferentes para conquistar. A compreensão é o território daquilo que o texto diz. É o que está ali, na superfície, escrito com todas as letras. Já a interpretação é o território do que o texto significa. É aquilo que está escondido, nas entrelinhas. Para gabaritar, tem que ser mestre nos 2. E para não se perder nesses territórios, a gente precisa de uma ferramenta. E a primeira delas, a mais importante, a nossa bússola, é o enunciado da questão. Isso mesmo, antes até de ler o texto, o enunciado funciona como um sinal vermelho, sabe? Ele te obriga a parar e pensar antes de sair correndo para ler o texto. E o mais importante, ele é a bússola que aponta a direção. É o enunciado que vai dizer, olha, a resposta está escrita no texto. Ou, epa, aqui você vai ter que pensar um pouquinho e concluir por conta própria. Certo, vamos começar pelo nível 1, o mais tranquilo, explorando o território da compreensão. Aqui, a missão é bem direta, encontrar a informação. É um jogo de decodificação. A resposta já está ali, escrita, preto no branco. É só ficar de olho em palavras-chave como segundo o texto ou o autor afirma que a resposta está lá, te esperando. Olha só esse exemplo. O texto diz, a previdência atual é uma pirâmide financeira. Aí vem a pergunta de compreensão. De acordo com o texto, o que é a previdência atual? A resposta, uma pirâmide financeira. É basicamente um copia e cola. Não precisa ter nenhuma opinião sobre o assunto. É só achar informação. Ok, missão de nível 1 concluída. Hora de subir de nível. Agora a gente entra no território mais desafiador, o da interpretação. A missão aqui muda completamente. Agora, a gente vai explorar o território oculto. O jogo passa a ser de inferência. A resposta não está escrita, ela precisa ser construída, usando as pistas do texto e o raciocínio lógico. As palavras-chave também mudam, para infere-se do texto que, ou o texto nos permite concluir. Esse exemplo aqui é perfeito. O texto diz, Joãozinho era o mais valentão da rua. Ontem fui visitá-lo no hospital. O que a gente pode concluir disso? Bom, em nenhum lugar está escrito que ele brigou, mas vamos juntar as peças. Valentão mais hospital. A lógica nos leva a crer que ele provavelmente arrumou uma briga e se deu mal. Isso é interpretar. Então, para ficar bem claro, compreensão é o que está explícito, está na página, e interpretação é o que está implícito, fora da página, e que exige que a gente use a lógica para deduzir. Uma é decodificar, a outra é raciocinar. Mas a interpretação tem um segredinho, um item especial que ajuda a destravar as questões mais difíceis. Vamos falar sobre a chave secreta dos pressupostos. Pressupostos são informações escondidas, que vêm amarradas em algumas palavras. Pensa na cena da padaria. Alguém pergunta se tem ketchup. O atendente responde, só tem pimenta. A palavra só é mágica. Ela diz que tem pimenta, mas ao mesmo tempo ela esconde, ou seja, pressupõe, que não tem mais nada, incluindo ketchup. É uma informação que não foi dita, mas que está ali. Beleza, agora que a gente já tem o mapa, a bússola e até uma chave secreta, chegou a hora do desafio final. Bora colocar tudo isso em prática. Primeiro desafio, texto sobre tecnologia. A questão 1, que já começa com segundo texto, é um caso clássico de compreensão. A resposta está lá. É só achar. Agora, as questões 2 e 3 que usam sugere que e infere-se já estão pedindo um mergulho no território da interpretação. Vamos para o próximo.
Texto sobre contratação. O pulo do gato está na questão 5. Olha a palavra apenas. Quando se diz que a empresa contrata apenas funcionários bilíngues, isso cria um pressuposto. Qual? O de que candidatos que só falam uma língua estão fora. Essa informação não está escrita, mas está ali, implícita por causa daquela palavrinha. E no nosso último desafio, a frase é: Pedro parou de fumar no mês passado. A questão 7 foca no verbo parou. A lógica é simples. Se o Pedro parou, é porque antes ele fazia aquilo, certo? Isso implica que ele fumava. É um exemplo perfeito de como uma única palavra pode carregar uma informação escondida. E é isso, missão completa. Agora as ferramentas estão aí. O objetivo não é mais só ler um texto, mas decodificar o que ele diz e o que ele esconde. A pergunta que fica é: por qual território essa jornada de domínio vai começar?